A Deus, aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Aleluia. Você pode sentar um pouquinho? Aleluia. Que bom que você está aqui nessa noite para juntos orarmos ao Senhor. Amém? Quero dar as boas-vindas a você, todos de casa, a vocês, na verdade, né? Vejo que todos já de casa aqui. E é um prazer enorme estar aqui nessa noite para, junto com você, orarmos ao Senhor. Amém? Eu quero dizer que esse momento é um momento muito importante, momento da palavra. A liturgia do nosso culto é essa, irmãos. Nós chegamos e oferecemos um louvor ao Senhor. Nós adoramos a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E é um momento também da gente, se separar do nosso dia, do dia que a gente viveu e se colocar realmente aqui na presença do Senhor para desfrutar da presença gloriosa dEle. E nada melhor do que você se render, levantar as suas mãos, se entregar na presença dEle. Amém? E eu creio que você fez isso com gratidão em seu coração. Eu amo esse momento, o momento do louvor e da adoração, porque é um momento poderoso onde Deus já começa a trabalhar em nós. Nós podemos sentir mesmo, a presença do Senhor através do louvor. E quando o louvor é ministrando a palavra, melhor ainda, né? Como nós cantamos aqui, não há outra canção para descrever o Senhor. Ele é santo. Ele é santo, 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 santo é o seu nome. Amém? Mas nesse momento é um momento que nós vamos agora nos preparar para receber a palavra do Senhor. Hoje é um culto de oração e nós estamos já aqui numa maratona desde 6 horas da manhã. Irmãos, hoje foi um tempo poderoso aqui nesse lugar. Foi muito bom, mas muito bom mesmo. E eu quero agradecer a todos que estiveram junto aqui em oração, pegando junto mesmo. Foi um revezamento aqui durante o dia. Eu sei que algumas pessoas não puderam vir por conta do trabalho, mas os que vieram, meu muito obrigado, eu agradeço de coração. Mas o Senhor também se agrada com isso, amém? E não parou ainda. Ainda tem muita coisa para acontecer daqui até o final. Amém? Porque o encerramento vai ser poderoso. Eu já quero preparar você, eu quero já motivar você a ficar aí sensível no Espírito, porque depois da palavra nós vamos voltar a orar, irmãos. Nós vamos fechar hoje com chave de ouro, orando todos juntos aqui, fervorosos no Espírito, por coisas que o Senhor vai fazer através das nossas orações. Mas nesse momento nós vamos ter a palavra, e eu gostaria que você abrisse o seu coração, se preparasse mesmo para receber as instruções do Senhor. Eu creio que tem uma palavra poderosa, um alimento fresquinho, preparado especificamente e especialmente para você que veio. Amém? Você crê assim? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, bota o teu celular no modo avião. Se você queria beber água, ainda dá tempo, corre, beba e volta, senta na sua cadeira. Nós sempre falamos isso, nós evitamos que você se levante, pedimos que evite de levantar no meio do culto, né? Seja para ir beber água, seja para ir ao banheiro, telefone, melhor que você não atenda, a não ser que tenha uma grande necessidade, você esteja esperando uma ligação, coisa muito urgente, mas mesmo assim eu acredito que o Senhor vai cuidar de tudo enquanto você se entrega na presença do Senhor. Amém? Você crê assim? Então nessa noite nós vamos ter a nossa ministra Lene Peixinho trazendo uma palavra poderosa para nos fortalecer no Espírito, amém? Então você pode vir para cá, para que a gente seja grandemente ministrado. O Espírito Santo é contigo, Ele é o teu guia e Ele vai trazer coisas ao nosso coração, amém? Aleluia! Tá todo mundo ainda no clima, né, de poder, de unção, porque esse dia eu creio que não foi só para mim, mas para todos que participaram, foi maravilhoso, né, este momento que nós tiramos para estar orando. Para mim mesmo, eu não fiquei aqui o tempo todo, claro, mas
eu estava conectada o tempo todo e eu em sintonia com este lugar. E eu sei que coisas grandes vão ser realizadas através de cada pessoa que tirou um momento de oração, que intercedeu por cada coisa, e vai acontecer, né? Suas petições, tudo que você orou, não foi em vão, né? O Senhor vai responder. E aí eu preparei aqui um versículo, uma palavra para a gente meditar, para depois nós continuarmos orando, né? A oração não parou, nós vamos continuar, daqui a pouquinho vamos voltar a orar, falar mais um pouquinho da palavra e depois orar em cima, porque toda a nossa oração é baseada na palavra, né? Nós não podemos fugir disso. Então, vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 19, capítulo 1. É um versículo, uma passagem conhecida, mas que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Cada vez que eu leio essa palavra, eu entendo de uma forma. Ela é aplicada para a minha vida de uma forma, né? E eu creio que para você também. Então, e hoje não vai ser diferente, né? Então, vamos lá. Lucas 19, versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Essa palavra me chamou a atenção quando eu comecei a meditar. E aí você pode dizer, aí, o que eu vou tirar para a minha vida dessa palavra? Olha só, Zaqueu, ele tinha um problema. Vamos dizer que era um problema, algo que podia impedir dele ter acesso a Jesus. E quantos de nós, no nosso dia a dia, às vezes colocamos coisas que venham nos atrapalhar de ter um encontro com Cristo, né? E Zaqueu, ele, por causa da sua pequena estatura, ele achou naquele momento que ele não podia ver Jesus. E outra coisa que foi um impedimento, além da estatura dele, foi a multidão. Era muita gente. Nós sabemos que Jesus, quando andava naquele tempo, tinha muita gente que o acompanhava porque reconhecia Jesus como Senhor e Salvador, né? E outros porque eram curiosos, né? Eu acho que tinha mais curiosos, na verdade, do que até aqueles que estavam ali reconhecendo Jesus como único Salvador. Porque nós sabemos que havia aquelas pessoas como os fariseus que estavam ali só para ouvir o que Jesus falava, para ver se batia com o que eles pregavam, né? Estavam ali a todo tempo em volta de Jesus. Então eram pessoas curiosas. Havia uma multidão que estava ali em volta de Jesus, mas nem todos viam Jesus, conheciam Jesus com a essência que Jesus tinha. E Zaqueu, ele, diante daquela situação que ele se viu, que não podia ver Jesus, mas ele colocou no coração dele, eu quero ver, eu quero conhecer Jesus. E eu quero dizer para você, que quando eu e você colocamos no nosso coração o desejo de ter um encontro com Deus, Deus não vai te decepcionar. Olha só o que aconteceu. Zaqueu, ele imediatamente, ele usou uma estratégia. Ele disse, olha, se eu ficar aqui, eu sou baixinho. Eu acho que ele era não, viu, gente? Acho que ele era não. E aí ele disse assim, se eu ficar aqui no meio desse povo todo, eu não vou conseguir ver, e eu quero ver. Não era só ouvir falar, ouvir a voz dele de longe. Ele queria ter mais contato, né? E o que ele fez? Ele teve a estratégia e ele disse, eu vou acelerar meu passo. Então, ele adiantou o passo e foi para frente, lá para frente, esperar Jesus. Porque ele sabia que Jesus ia continuar naquele caminho. E ele disse assim, eu vou fazer algo que eu quero ver Jesus de perto. E ele adiantou o passo, correu a carreira, não ficou parado, não ficou prostrado.
dizendo, eu não posso ver, então vou ficar aqui sentadinho, como eram muitos que faziam isso. Muitos faziam, eu lembro de uma passagem que fala, eu acho que até aqui, claro, acho que é em Marcos, que fala de Natanael, se não me engano, que Natanael, quando viu Jesus, ele disse assim, perguntou, quem é ele? E as pessoas falaram assim, você não conhece, é Jesus, o Salvador. E começaram a falar, e ele disse, oxi, Jesus da onde? E quando as pessoas falaram da onde era Jesus, ele disse, e pode vir alguma coisa boa desse lugarzinho, né? Então, tinha pessoas, como Natanael naquele momento, podia ter cruzado os braços e falado, não dá importância. Mas o que ele fez? Ele adiantou o passo. Ele tomou uma decisão. Ele adiantou os passos, foi lá para frente, subiu na figueira. E de lá ficou esperando Jesus. E como eu acabei de falar, Jesus, ele olha para o nosso coração, ele conhece a intenção que há no coração. E é impossível você se lançar diante dele e ele não te vê, né? E o que aconteceu? Jesus, quando passou debaixo da figueira, olhou para cima e viu Zaqueu, né? E disse, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para a tua casa, quero ir na tua casa. E há uma passagem, aqui, em outra tradução, diz que Jesus, ele não disse assim, eu vou dar uma passadinha lá na tua casa, ele disse, eu vou me hospedar na tua casa. Eu não sei como foi essa hospedagem de Jesus, porque quando a gente conhece a palavra hospedar, é de ficar, de passar um tempo maior. Mas nós sabemos que a história conta que aqui, antes disso, não, nessa parte não. O que aconteceu? Jesus estava fazendo a obra ali. E quando ele diz assim que ele se hospedou, quer dizer que ele passou mais um tempo a mais com Zaqueu. E aí eu pergunto para você, Zaqueu enfrentou uma multidão. Qual é a multidão que tem te parado, né? O que tem te parado? Que multidão é essa? Para nós, nos dias de hoje, que nós podemos aplicar, são tantas coisas. Às vezes é um problema físico, problema de enfermidade, é falta. Tantas coisas que nós podemos associar como multidão. Multidão significa empecilho aqui, né? Mas ele não se contentou em ficar prostrado, ele avançou, ele correu, foi lá na frente, porque ele quis ter o encontro com Deus. E ele chamou a atenção de Jesus, que eu e você possa chamar a atenção de Jesus, com nossa postura, com nosso coração. Ele teve uma atitude, a atitude dele fez com que Jesus reconhecesse ele, visse e chamasse, e ele chamou a atenção de Jesus, né? Então, que eu e você possa chamar a atenção de Jesus. Ele conhece o esforço, ele viu o esforço porque Deus conhece os nossos corações, ele sonda. Então Jesus, ele viu o esforço que Zaqueu fez em ter aquele encontro com ele. Então, eu vou ler aqui mais um versículo, que aqui representa Zaqueu, ele representa um homem de atitude, né? Mas tinha também, no meio deles, olha o que o versículo 7 diz, que Jesus, primeiro antes, ele conta que Jesus entrou na casa dele, semeou a palavra e ele recebeu a salvação. Não só ele recebeu a salvação, mas toda a sua casa, né? Recebeu. Ele conhece Zaqueu, ele conhecia Zaqueu pelo nome, coloquei até aqui para mim não esquecer. Ele conhece o nome de Zaqueu. Então, nós não passamos desapercebidos diante de Deus. E aqui lá no versículo 7 diz também, tem outra pessoa aqui que se destaca, outras pessoas, que diz assim, o versículo 7, todo o povo que viu isso começou a se queixar.
E diziam, ele vai se hospedar na casa de um pecador? O que é que acontece com essa pessoa? Essas pessoas que falaram aqui isso. Eles perderam tempo. Você de aproveitar que estava ali vendo Jesus chegar junto. Eita, Jesus, porque Jesus ele não olha para a aparência de ninguém, para o que você faz, o que você deixou de fazer. O importante é o agora. Você se decidiu, aí ele coloca os olhos sobre você. Zaqueu, ele era um homem que ele fraudava, né? Era um homem que era cobrador de impostos e ele cobrava mais, ou seja, propina, né? Nos dias de hoje. Mas naquele momento, ele se arrependeu e confessou Jesus o seu pecado, né? Ele podia ficar na dele, só receber a salvação e pronto. Mas o que ele fez? Ele confessou o pecado. E Jesus, ele é assim, quando você reconhece o seu erro e se chega a ele se chega a você. Então, essas pessoas aqui que começaram a criticar, só tiveram a perder. E isso acontece no nosso dia a dia. Pessoas que se despegar junto com aquela pessoa, ai, você agora vai mudar de vida, porque elas estavam vendo o testemunho, né? Aquela ação de Zaqueu, o que eles fizeram? Só criticaram. Jesus vai entrar na casa de um pecador, então, às vezes, a queixa, perder tempo se queixando, nos impede de ter um encontro com Deus. E aí eu vou ler aqui em Marcos 5, versículo 5, versículo 24. Olha só. Aqui conta a história da mulher do fluxo de sangue. É outro exemplo de atitude, de ação, né? Mateus 5, versículo 24. Jesus foi com ele. Aqui ele estava falando, aqui no início, ele estava com Jairo, né? Porque antes de Jesus ter o encontro com essa mulher, e eu vou continuar para não me perder aqui. Eu separei o 24, mas eu vou iniciar da parte B. Uma grande multidão seguia e comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em Jesus, em seu manto ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou? Em meu manto, respondeu os discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem o tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou e prostrou-se aos seus pés. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu mal. Olha só, outra atitude, né? Uma ação. Essa mulher, ela estava doente há muito tempo. E o que é que aconteceu? Quando ela recorreu a tantas coisas, e às vezes eu e você somos assim, a gente acaba recorrendo a tudo que está na nossa volta, para, por último, recorrer à oração, recorrer a Deus. Queremos fazer com nossa própria força as coisas, né? O que está ao meu alcance eu vou fazer, claro, nós temos que fazer. Mas, primeiro, nós temos que recorrer a Deus para que Ele nos instrua, para que a gente possa agir de maneira correta. E o que essa mulher fez foi
Ela gastou tudo que tinha, ela fez o que ela pôde fazer com seu próprio braço. Mas quando ela percebeu que havia uma possibilidade de cura, que havia alguém que podia o curar, ela não perdeu tempo. Mesmo doente, mesmo fraca, que com certeza... Gente, era 12 anos. Nós mulheres, nós sabemos o que é isso. Por 2, 3 dias. A gente, às vezes, nem sai de casa. Dá uma moleza, dá uma fraqueza. Imagine 12 anos, gente. É muito tempo. Aquela mulher estava sofrendo, padecendo. Ela não estava só doente fisicamente. A sua alma estava destruída. Imagine naquele tempo, aquelas mulheres, elas eram repudiadas. O psicológico dela estava destruído. As finanças dela também estavam destruídas, né? E o que é que Jesus chega? Ele dá um basta. Ele dá uma carta de alforria àquela mulher estava escrava daquela situação. E Jesus vem e dá uma carta de alforria. Você está livre, a partir de hoje você é livre. Né? Então, essa mulher nos dá uma lição de atitude, de ação, que mesmo diante dos problemas, nós não podemos ficar parados, nós temos que correr para Jesus com todas as nossas forças, porque Ele tem a solução. Ele é cura, Ele é salvação, Ele é provisão, Ele tem tudo que nós precisamos. E nós, independente se você tem ou não, nós temos que recorrer a Ele primeiro, para saber lidar com as situações. E aí eu coloquei aqui, não deixe de tocar em Jesus. É impossível você tocar nele e ele não perceber. É impossível você se chegar a ele e ele não te reconhecer. É impossível você... Nós que tiramos nosso momento de oração aqui, ele viu, ele ouviu. E a solução vai vir. A resposta vai chegar, né? Então, ele não só restabeleceu a saúde física, ele restabeleceu a alma. O psicológico dela foi restabelecido, foi renovado. E também o financeiro, porque ela parou naquele dia de ter gastos. A providência de Deus estava agindo também no financeiro, por que não? Na vergonha, né, no caráter dela, ela estava destruída, envergonhada. Já pensou? Tantos anos andando escondida, se escondendo, porque não podia andar diante da sociedade. Naquele tempo ela tinha que ficar privada de andar, de circular na cidade. E toda a vergonha dela foi parada naquele dia também. Então, se você tiver um problema, é doença, Jesus é a solução. Se é financeiro, Jesus é a solução também. Porque aqui nós vemos que ele não trata, Jesus ele não faz as coisas pela metade. Esta mulher, ela recebeu uma saúde completa. Porque não adianta eu ter saúde física e estar sem dinheiro. Não adianta eu ter o dinheiro e estar com minha mente, com o meu psicológico destruído, né? É um pacote. E Jesus, ele é assim. Ele faz tudo completo. Basta eu e você colocarmos a nossa confiança e ir até ele. Porque nós não podemos ficar parados, nós temos que agir, né? Nós não podemos ficar estacionados, nós temos que ter atitude. Essa mulher, o que eu tiro dessa lição, desse versículo? Uma mulher decidida. E às vezes nós temos que decidir. Optar por decidir coisas. Decisão, às vezes, na nossa vida pode nos impedir, por causa de uma decisão, indecisão nossa, nós podemos perder a bênção. Diante daquela situação, ela disse, não, eu decido, porque não adianta eu só querer. Eu vou dar um exemplo, eu posso ter vontade, tem vezes que eu tenho vontade de tirar 2 horas a sós com Deus, lendo a palavra, adorando, orando, e eu tiro? Não. Por quê? Porque só está na vontade.
Para mim tirar esse momento de oração, eu tenho que agir. Eu tenho que ir lá e fazer. Porque eu só tendo vontade, o milagre não vai acontecer. Eu tenho que andar em parceria, né? A ação, a atitude de resolver agir tem que estar dentro de nós. Não adianta você estar pedindo uma porta de emprego a Deus só orando, e não sair colocando os currículos, né? E sair falando para pessoas, olha, se você souber de alguma coisa, fale comigo, né? Esse tipo de atitude tem que acontecer. Você está enfermo, está buscando a cura, está confiando que vai receber, mas enquanto você não recebe, você tem que agir, tem que ir para os médicos, procurar, tomar uma medicação, não é mesmo? E aí o que me chamou a atenção aqui é que ela recebeu a carta de euforia, o que prendia ela naquele dia. Ela foi livre, né? É impossível você tocar em Jesus e ele não perceber. Que fica essa lição dessa palavra. Outra palavra que eu posso citar aqui para encerrar é o cego Bartimeu. Ele, quando estava lá parado, cego fisicamente, que ele ouviu falar de Jesus. O que ele fez? Ele falou, ele agiu. Porque Jesus podia passar ali, ele não estava vendo, mas quando ele ouviu falar de Jesus, o que ele fez? Ele teve uma atitude. Ele abriu a boca. O que essa passagem do cego Bartimeu nos traz de lição? Ele falou a palavra, ele gritou, Jesus, que é a própria palavra. E Jesus foi lá e fez algo poderoso na vida dele, né? E eu posso tirar também, assim como aquelas pessoas, olha aqui, no versículo, deixa eu ver se eu enxergo aqui. Aqui da mulher do fluxo de sangue, enquanto, não vou conseguir, não, vou voltar lá. Jairo, quando ele estava lá no meio do caminho, pessoas chegaram e disse, pare de falar, né? Queriam parar ele, né? Situações se levantam na nossa vida querendo nos parar, mas nós não podemos permitir. Vamos abrir a nossa boca e falar a palavra. Bartimeu falou a palavra e foi respondido, foi curado, né? Que eu e você possamos, que a palavra não saia da nossa boca, verbalizando sim a palavra, dizendo, eu estou bem, falando a palavra, a palavra diz isso sobre mim e eu tomo posse. Eu estou aqui hoje tomando posse dessa palavra, porque senão eu nem estaria aqui. Mas é confessando, é dizendo, Pai, independente da situação, eu estou aqui. Ontem eu nem vim para a reunião, né? Porque eu me senti muito mal ontem. Eu não vim. Mas hoje eu disse, independente, eu vou. Mesmo que eu fale devagarzinho, fale mesmo não me sentindo tão 100%, mas eu estou aqui, perseverando. E é isso que Deus quer. Ele olha para a intenção que está dentro do nosso coração. É isso que Deus quer de mim e de você. E a lição que eu posso tirar de tudo que eu li aqui. Não desista, não pare, persevere. Haja. Não fique parado, age, confia no Deus que você tem, porque Ele é um Deus que provê todas as situações, assim como a mulher do fluxo de sangue, Deus proveu toda saúde, não é só física não, nós precisamos de saúde física, mental, psicológica, saúde financeira, em todas as áreas, isso é saúde, né? E não deixe ninguém te parar. Aqueles homens tentaram parar aquele cego. Dizer, cala a boca, não chama por ele não. Mas ele não parou, ele continuou gritando e o socorro dele veio. Né? Então que você possa ficar com essa palavra, não pare, não desista. Confie. Porque independente da multidão que tenha se levantado contra você,
Eu não sei qual é a sua multidão. A minha pode até ser uma multidão de boletos. A sua pode ser uma multidão de falta. Você olha, Jesus, está faltando tudo aqui dentro de casa. Está faltando saúde, está faltando isso, está faltando aquilo. Pai, provê. Ele é a provisão, né? Então, multidão aqui significa empecilhos. Não deixe nenhum empecilho atrapalhar a sua vida, a sua caminhada com Cristo. E aí, para finalizar, eu coloquei aqui. Mas não seja uma multidão de empecilho. Eu e você não podemos ser uma multidão de empecilho na vida de pessoas, né? E para finalizar, eu coloquei aqui, mas seja a multidão que vai morar no céu, né? Que eu e você possamos fazer parte da multidão que vai morar no céu. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. O negócio estava começando a ficar bom, né?